igreja, né? Cada um fazendo uma parte e juntos nos parecendo mais com Cristo. Queridos, você deve ter recebido na semana passada uma pequena folha com um exercício prático dessa pregação que eu disse que continuaria hoje, sobre crises, ansiedades, medos e tantos outros transtornos que nós temos que enfrentar. Se você não pegou essa folha, você pode pegar lá quando você for sair, tá bom? Lá na recepção. Se você já pegou, procure usá-la e relembrar as verdades importantes aqui já colocadas para nós. Abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses capítulo 4. Nós vamos pensar de novo naquele texto, seguindo um pouquinho mais adiante hoje e completando esse assunto que poderíamos ficar falando aqui por meses, mas já teremos as informações importantes para caminharmos. O texto aqui nos ensina muito a respeito, o apóstolo Paulo, já dei essa introdução maior, você pode assistir na outra pregação, mas o capítulo 4, o apóstolo Paulo está falando sobre vivermos o sobrenatural de Deus em meio às nossas angústias, em meio aos nossos medos, em meio aos nossos anseios, em meio às nossas inquietações, em meio a sentimentos que às vezes a gente nem sabe que nome dar. Então o apóstolo Paulo ele está ministrando para a igreja, para o povo de Deus, como viver uma paz que excede todo entendimento, como viver o sobrenatural de Deus em meio às nossas emoções. Se eu perguntasse para você aqui, quem aqui tem todas as suas emoções estabilizadas? Quem aqui sempre tem as emoções equalizadas, ajustadas, em meio às suas maiores alegrias, em meio às suas maiores tristezas? Quantos de nós levantaríamos as suas mãos? Bom, se você levantasse a sua mão, é bem possível que você deve sofrer de algum transtorno e precisa procurar um médico para tratar, porque se você está sempre com as emoções estabilizadas, elas nunca ficam alterando, é bem possível que você tenha um diagnóstico aí a ser tratado. Pessoas que não têm um diagnóstico neurológico, não vou nem falar psicológico, elas sofrem de oscilações de emoções, nas grandes alegrias e nas grandes tristezas. Na semana passada nós demos uma ênfase no versículo 6, falando sobre a importância de todo o tempo nós falarmos tudo com Deus, nós conversarmos com o Senhor sobre as nossas emoções, dialogarmos as nossas emoções com Deus, alegrias, tristezas, angústias, sentimentos que a gente não sabe o que é, precisamos carregar isso aos pés da cruz, precisamos entregar aos pés da cruz. Do domingo passado para cá, quantas vezes você praticou isso? Quantas vezes em meio às suas emoções, boas ou ruins, estranhas ou não, você dialogou com o Senhor, você orou ao Senhor todas elas? Ah, mas eu já comecei a pecar, então não vou procurar o Senhor. Ah, mas eu não sei o que eu estou sentindo, não vou orar ao Senhor. Ah, mas eu estou muito agitado, não vou orar ao Senhor. Ah, mas eu estou muito sobrecarregado. Nada pode nos impedir de falar com o Senhor. Ou então nós vamos adoecer. Nós vamos adoecer. Precisamos dialogar com Deus. Porém, o versículo que se segue, o versículo 7, que já foi explicado também na semana passada, e o versículo 8, que eu quero dar uma atenção hoje, nos chama a algo um pouco mais prático. Primeiro, nós precisamos levar a Deus todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções. Falar com Deus, contar para Deus, igual os salmos nos ensinam. Mas o versículo 8, ele vai esmiuçando como fazer isso no nosso pensamento. Vem um pensamento de ansiedade, vem um pensamento de angústia, vem um pensamento de medo paralisador, vem um pensamento que eu não sei exatamente o que é. Além da oração, além de levar aos pés da cruz, além de dialogar cada um deles com Deus, olha o que o versículo 8 nos fala. O apóstolo Paulo então falando sobre essa paz sobrenatural, sobre essa alegria sobrenatural de quando nós levamos tudo a Deus, ele diz: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for o quê? Não ouvi, me ajudem. Tudo que for verdadeiro. Queridos, nós precisamos peneirar os nossos pensamentos. Muitas vezes nós adoecemos, muitas vezes nós somos dominados por pecados, muitas vezes nós somos dominados pelas circunstâncias, porque nós não peneiramos os nossos pensamentos. Não tem uma pílula mágica que eu dê para você, aliás, queria eu que existisse. Eu iria ser o primeiro a tomar. Não é algo instantâneo, não é algo natural. Tudo na nossa vida é um processo, assim como a educação das crianças. Ensine-as, assentada, escreve nos umbrais das portas, enquanto você caminha, enquanto você isso, enquanto você... Tudo, para nós também.
Eu preciso peneirar os meus pensamentos. Enquanto eu oro com o Senhor e eu conto os meus sentimentos, eu conto as minhas emoções, eu preciso perguntar para mim mesmo. Eu preciso questionar o meu pensamento, eu preciso questionar a minha emoção. Eu preciso me questionar, o que eu estou pensando é verdadeiro? Vamos pegar um exemplo. Final de mês está chegando e as contas vão chegar no começo do mês. Será que eu vou ter dinheiro para pagar todas as contas? Já começou o mês? Você já pagou as contas e já faltou dinheiro? Não, então não é verdadeiro. Então não se preocupe com este pensamento. Vamos usar para uma outra questão. Se eu falar isso para o meu marido, se eu falar isso para minha esposa, o mundo vai acabar. Mas você sabe, você tem controle sobre isso? Vamos pegar um outro exemplo. E se o meu filho não ficar nos caminhos do Senhor? E se o meu filho não se formar? E se o meu filho se casar com uma pessoa errada? Se não é verdade. O que não aconteceu, eu não tenho controle. Então eu entrego nas mãos de Deus e eu sigo. Pense em tudo que é verdadeiro. O problema é que a gente começa a pensar e a se preocupar, e a gente vai enchendo a nossa cabeça com mentiras. O que o outro está pensando de mim? Uma pessoa passou perto de mim e não me cumprimentou, já sei, essa pessoa não gosta de mim. Não gosta de mim porque deve ter acontecido. Espera aí, você foi falar com aquela pessoa? Às vezes a pessoa estava lá distraída, às vezes é a personalidade dela andar pelos corredores e andar distraída. A Thalita, minha esposa, é mega distraída. Ontem nós estávamos no Hopi Hari e ela parou para comprar algo lá na fila, e aí com uma criança no colo e o Tomás conversando, e a moça cumprimentou ela e ela continuou. Eu falei, moça, ela é distraída, não esquenta não. Eu falei, moça, desculpa. Distração. E às vezes a gente já pensa um monte de coisa. Eu sou super atento a algumas coisas, mas eu também posso me desatentar. Preocupação. A gente fica pensando, colocando um monte de coisa. Já sei, aquela pessoa... Calma. Nós lidamos com o que é verdade. E com o que é verdade eu dialogo e resolvo. Mas eu não dialogo, eu não sei. Então, não lida com isso. A palavra de Deus continua dizendo que eu tenho que ocupar a minha mente com tudo que é verdadeiro, com tudo que for digno de respeito. Você acha que é respeitoso? Vamos pegar o mesmo exemplo. Uma pessoa não te cumprimentou e você já sai falando mal dela. Ou você fica pensando mal no seu coração a respeito dela. Você acha que é respeitoso pensar isso ou falar sobre isso sem falar com a pessoa e resolver aquilo? Fulano, olha, parece que você me evita, toda vez que eu passo perto de você, você não me cumprimenta. Estou errado? Aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Está tudo bem? Opa, então estou lidando com o que é verdadeiro. Estou agindo de forma respeitosa. Estou agindo com as grades protetoras que Deus coloca na nossa vida. Quando o Tomás nasceu, nós morávamos numa casa que nós tínhamos comprado em Bragança. E aquela casa tinha uma escada dupla, e além da escada, o parapeito inteiro do segundo andar era com vãos enormes. Então, a hora que eu vi que o Tomás começou a engatear, nós mandamos colocar redes de proteção, colocamos um portãozinho no início da escada, e no primeiro dia ele já quebrou um dos ferros do portão. Como eu e você fazemos, ignoramos as grades de proteção, quebramos as grades de proteção e por isso adoecemos. Por isso ficamos com tantos problemas. Estou eu peneirando os meus pensamentos à luz da verdade, à luz daquilo que é digno de respeito? Queridos, nós precisamos viver a prática disso. Isso não é fácil, não é natural. Mas a gente quer um comprimido. A gente quer uma solução mágica, uma injeção, um comprimido que a gente toma e está tudo resolvido. Mas não existe isso, nem na ciência e nem na religião. Quantos de nós que adoecemos com crises, com transtornos, vamos em um médico, recebemos um diagnóstico, tomamos um remédio, aí aquele remédio perde a sua efetividade, aumenta a dose, o remédio começa a dar reações, troca de remédio, aí depois troca de médico, aí depois troca de remédio. Eu não estou dizendo nada contra os remédios são ótimos para estabilizar as nossas vidas, quando a gente está falando dos remédios psicotrópicos. Mas a questão é que existe algo mais profundo para ser tratado. Se eu não trocar o meu pensamento pela verdade, se eu não trocar o meu pensamento por aquilo que é respeitoso, por aquilo que é digno, nenhum remédio pode tratar. Ele vai tentar estabilizar, ele vai dopar ou levantar por um tempo,
Mas se eu não tratar a causa, nós vamos de transtornos a transtornos, de doenças a doenças. Mas quando nós fazemos um conjunto de trabalho, quando realmente é necessário, o médico vai ajudar. Esse é um bom médico, ele vai saber exatamente como fazer. Ah, mas eu não tratei a causa, eu não tratei aquilo que está no fundo. A gente vai continuar doente. Estou pensando em tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de respeito, tudo que é justo. Queridos, quantas vezes nós ficamos confabulando as coisas a respeito do outro, a respeito daquilo que não aconteceu? A palavra de Deus nos proíbe julgar as intenções das pessoas. Às vezes as coisas estão acontecendo e eu quero julgar o que você pensou. Eu quero julgar o que você tinha de intenção naquilo. Eu estou dentro da sua cabeça, eu conheço a sua cabeça. Não existe nem hoje, com toda a tecnologia que nós temos, exames que a gente consegue fazer para ver o cérebro como nós gostaríamos de fazer. Essa semana eu tive o privilégio de almoçar com um neurologista aqui da nossa igreja, conversamos um tempão sobre a medicina e sobre os exames. Não tem. Agora quer eu, quer você, em toda a nossa limitação, julgar o que o nosso cônjuge pensa, julgar o que o nosso filho pensa, julgar o que o irmão pensa. Nós precisamos peneirar os nossos pensamentos e entregar em oração ao Senhor. Deus, eu não sei isso, então eu entrego nas tuas mãos. Eu não vou mais me ocupar com este pensamento, eu não vou mais alimentar este pensamento. Lembra do exercício que eu dei para vocês, da folhinha que está lá na recepção, se você não pegou? Primeiro eu vomito tudo que eu estou pensando. Coloco tudo que eu estou pensando, as coisas mais horríveis que às vezes eu nem tenho coragem de contar para ninguém. Coloquei tudo que eu estou pensando, eu começo a fazer a troca. À luz da palavra de Deus, tem vários princípios ali na outra parte. É verdadeiro? É justo? É digno de respeito? Não, não é. Então, como que eu vou fazer uma troca mecânica desse pensamento mentiroso, desse pensamento injusto, desse pensamento desrespeitoso pelo verdadeiro? E então a gente faz o ajuste da nossa mente. Gente, é um processo cansativo. É um processo doloroso. Não é fácil. Mas é necessário. Não vai ter pílulas mágicas. Eu preciso limpar a minha mente à luz da verdade da palavra de Deus. Seja na pureza sexual, seja na comunicação, seja no trabalhar em excesso, seja na preguiça, seja no impulso de fazer coisa demais, ou no impulso da preguiça de fazer só o que eu quero. O processo é o mesmo. Ah, eu não consigo fazer isso sozinho, pastor. Procure irmãos, peça ajuda, ore junto, converse sobre esse assunto. Eu não estou conseguindo nem com irmãos, procure aconselhamento da igreja. Nós tratamos isso juntos com vocês. Tudo que for amável é o que deve ocupar o meu pensamento. Queridos, quantas coisas nós não estamos peneirando, nós não estamos pensando de forma amável. É o oposto do amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que louva a Deus, põe em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Falta paz na pureza, falta paz na comunicação, falta paz na impulsividade, falta paz na gula, falta paz na falta de alimentação correta, falta paz no trabalho, falta paz em todos os níveis de relacionamento, porque as nossas mentes estão cheias de mentiras. E o pai da mentira é o diabo. E ele veio para nos acusar, ele veio para nos enganar. Mas a palavra de Deus vem para mim e para você hoje, para nos lembrar de verdades que curam, verdades que regeneram, verdades que transformam. Em qual área você precisa ser curado? Em qual área você precisa ser liberto? Em qual área você pode desfrutar mais e mais da graça de Deus? Quero fazer umas últimas aplicações rápidas aqui para nós. Você tem usado o apoio mútuo um do outro, como Tiago 5,16 nos ensina? Sozinhos a gente não consegue pôr em prática essa troca de pensamento. Deus criou a igreja, criou uns aos outros para a gente fazer isso. Você tem colocado em prática a oração coletiva? Ou você ora sozinho diante de cada crise, diante de cada impulsividade, transtorno, medo, enfim? Você ora diariamente, o tempo todo e em tempos exclusivos? Você cultiva a gratidão como listas de gratidões? Você cultiva o hábito de escrever e trocar os seus pensamentos quando só a troca de pensamento você não consegue? Você para e fala, não, eu vou vomitar o que está ruim, o que está enganoso, e eu vou reescrever à luz de princípios e verdades da palavra como o exercício que foi entregue ensina? Você tem se enchido da palavra de Deus, lido, estudado, ouvido boas pregações na igreja durante a semana, de forma com que você enche a sua mente dessas verdades?
Você tem meditado nas Escrituras e decorado versos que te ajudam na hora do desespero, na hora da angústia, na hora do medo, na hora da crise, na hora do pensamento errado, do desejo errado? Você tem dialogado com Deus cada um dos seus sentimentos? O Senhor nos dá um monte de ferramenta para sermos curados, para sermos restaurados. A coisa parece simplista quando lida e explicada como eu expliquei, mas simplista é achar que o problema está em uma questão fisiológica, quando na verdade começa com uma questão espiritual e se desenvolve numa questão fisiológica. Que sejamos curados de nossas crises, que sejamos curados dos nossos medos, que sejamos curados dos nossos transtornos, através daquilo que Deus nos deu, a igreja de Cristo Jesus, uns aos outros, a oportunidade de aconselhar uns aos outros na palavra, orar uns com os outros, exortar uns aos outros, encorajar uns aos outros na palavra. E então nós aprendemos a trocar os nossos pensamentos. Façamos isso com o Senhor o tempo todo, mas quando isso não foi suficiente, façamos isso uns com os outros. E então vamos sendo curados, vamos sendo restaurados. Queridos, eu preciso disso, eu pratico isso. Cada um de nós precisamos disso. Jesus chamou os discípulos a orar com Ele, quando Ele estava angustiado. O próprio Deus nos ensinando a necessidade prática da comunhão e da troca de pensamento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos cure. Feche seus olhos, gaste alguns tempos, você e Deus em oração. E vamos juntos clamando a Deus pela cura que nós precisamos.